Cássio, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos iniciando hoje o estudo no livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O livro de Jeremias é escrito pelo profeta Jeremias. E o seu nome pode significar, existem aí algumas traduções, seu nome pode significar o Senhor estabelece, mas também pode significar o Senhor exalta. Alguns estudiosos dizem que também é possível traduzir o nome Jeremias como o Senhor derruba. Jeremias foi um profeta do reino de Judá. Ele nasceu numa cidade muito próxima de Jerusalém, a alguns quilômetros apenas de Jerusalém, chamada Anatote. E esta cidade ficava nas terras da tribo de Benjamim. Então, o profeta Jeremias era benjamita. Ele descendia de Ilquias, o nome do seu pai era Ilquias, e muito provavelmente ele era sacerdote. Então havia aí, apesar dele ser da tribo de Benjamim, havia aí a possibilidade dele ser sacerdote, segundo alguns estudiosos. O seu ministério começa no reinado de Josias, mais especificamente pelo ano de 627 a.C. Dizem os estudiosos que isto foi no 13º ano do reinado do rei Josias, do reino de Judá. Durante o seu ministério, que foi de 40 anos, ele sofreu bastante zombaria, ele teve bastante perseguição, ele enfrentou muita oposição e muitas acusações, porque o povo não queria se emendar dos seus maus caminhos. O livro foi escrito por Baruque, está no livro, na verdade, que Baruque foi o escriba quem recebeu o ditado de Jeremias. Então, Jeremias ditava para Baruque. Acontece que ele iniciou o seu ministério em 626, 627, mais ou menos, e ele foi até 605, 604 a.C. Nós temos informação, inclusive no livro, nós temos informação de que todas as suas profecias que haviam sido ditadas para Baruque, que haviam sido escritas, foram mandadas queimar por ordem do rei Jeoaquim. Jeoaquim mandou queimar todas as profecias porque ele não aceitava as profecias de Jeremias. O que acontece depois desta queima é que Jeremias dita outro livro com muitas das palavras que foram ditas no primeiro livro e algumas outras palavras que foram acrescentadas. O ministério de Jeremias aconteceu durante os reinados de Josias, que quando ele começou, o reinado de Jeoaquim, que foi uma grande parte do livro foi nesse reinado, o reinado de Joaquim, o de Zedequias e, por último, de Gedalias, que foi colocado como governador pelo rei da Babilônia. Antes de nós entrarmos para discutir o livro propriamente dito, vai ser muito importante que nós façamos neste vídeo introdutório um contexto histórico. Isto é importante para nós entendermos as profecias, para nós entendermos os acontecimentos. No tempo de Jeremias, havia uma
crise política no Oriente Médio. O que estava acontecendo ali? Uma modificação de poderes. O Império Assírio tinha dominado por muito tempo, inclusive tinha levado o reino de Israel, o reino do norte, ele tinha levado cativo para a Assíria. Mas ele estava em decadência. Então houve queda e colapso do Império Assírio e, ao mesmo tempo, ascensão do Império Babilônico. Isto é, o Império Babilônico dominou o Império Assírio e tomou posse das terras, do poderio militar nas áreas onde a Assíria dominava. O Egito, dominado, tentava se restabelecer e ele começa a combater o Império Babilônico, porque era interessante para ele o Império Assírio, porque ele tinha mais chances com o Império Assírio. Então, o Egito tenta restabelecer o seu domínio sobre a Palestina e sobre a Síria, que é a parte do norte que estava dominada pelo Império Assírio e que estaria agora dominada pelo Império Babilônico. Ele não teve sorte, ele foi dominado pelo Império Babilônico. Josias, o primeiro rei do livro de Jeremias, ele se torna rei em Judá com 8 anos de idade, no ano de 639 a.C. A grande reforma foi feita 8 anos depois que ele assume o poder. Ele fez a reforma em 631, um pouquinho antes da morte de Assurbanipal, que era o grande rei assírio. Então, o que acontece aqui? Assurbanipal, que era o grande rei, que estava dominando tudo, acaba morrendo e o seu reino depois vai ser conquistado pelos babilônios. Assurbanipal morre em 626. A reforma foi feita em 631, portanto, antes da morte de Assurbanipal. O pai de Josias foi Amon e o avô de Josias, Manassés. Tanto Amon quanto Manassés eram absolutamente idólatras. Eles eram politeístas, eles fizeram abominações no reino de Judá. Em 626, sobe ao poder Nabopolassar, que era babilônio, e ele vai agora tentar dominar a Assíria. Então, o que acontece de bronca, de briga aqui, acontece a partir de Nabopolassar. Nabopolassar, ele domina, ele é rei de 626 a 605. O Egito, insatisfeito pelo domínio que a Babilônia estava tendo, ele volta ao poder, ele retoma um poderio na Palestina durante o reinado do faraó chamado Psamético. Psamético reinou de 644 a 610. E antes disso, antes de morrer, de 610, ele consegue um pouco de liberdade, ele consegue retomar um poderio dentro da Babilônia. 5 anos depois da reforma, Jeremias recebe o seu primeiro chamado divino em 626 a.C. E o seu chamado tinha 2 objetivos, tinha 2 falas de Deus. Primeiro, advertência quanto à invasão do norte, ou seja, ele estava advertindo o povo de que do norte vinha um reino poderoso e iria invadir a terra. Ele estava falando da Babilônia. E uma segunda parte que, na verdade, era a causa da invasão da Babilônia, era a corrupção
que o povo vivia. Então o povo estava corrupto, o povo estava idólatra, o povo não estava nem um pouco preocupado com as ordenanças de Deus. E aí, por consequência disso, ele acaba sendo, né, a região, o reino todo, acaba sendo dominado pela Babilônia. Em 617, Nabopolassar, que era o rei ali dos babilônios, ele se alia aos medos e eles derrubam as principais cidades assírias. Então nós tínhamos aqui Assur, que era a cidade que dava nome ao império, Assur de Assíria, dava nome ao império, era uma das principais cidades. Então Nabopolassar domina, conquista Assur em 614. E ele parte para a outra grande cidade, a cidade de Nínive. Em 612, Nínive também cai. Ele vai agora para uma próxima cidade, uma próxima grande cidade, que é Arã. Arã cai em 610. E 610 é o ano em que morre o faraó Psamético. Então, o que está acontecendo aqui é que o Egito teve um momento de respiro sob o faraó Psamético, dominando toda aquela região. Mas Nabopolassar estava vindo como um rolo compressor por sobre todo o domínio da Assíria, dominando absolutamente tudo. Quando Psamético morre, sobe ao poder um novo faraó que tem o nome de Neco. Este Neco, o amado já vai encontrar na Bíblia o nome dele. Neco, então, ele marcha, então ele vem do Egito, ele marcha pela Babilônia e ele vai subir até Arã, onde os assírios tinham sido vencidos pelos babilônicos. Então ele está subindo por aqui, ele vai parar em Carquemes para daí tentar salvar os assírios em Arã, que é a última cidade que eles estavam brigando. Ele vai então fazer isso. Mas Josias não quer que isto aconteça, porque na verdade ele é contrário à Assíria e ele acha que se a Babilônia conquistar o reino, conquistar a região toda dos assírios, a Babilônia será um governo melhor do que o governo da Assíria, onde o povo de Judá sofreu bastante. Então Josias sai de Jerusalém e ele tenta interceptar o rei, o faraó, chamado Neco. E eles se encontram numa região chamada Megido ou Megido. Então eles estão, o Neco está indo lá para cima, salvar a Síria em Arã, né? Ele tentou passar por Carquemes e chegar em Arã. Quando ele está no caminho, no meio do caminho, quando ele está aqui em Megido, o Josias acaba por interceptá-lo em 609 a.C. Faraó Neco faz guerra contra Josias e acaba matando Josias nesta guerra. Quem assume o reinado de Judá, quem fica no lugar de Josias, é Jeoacás, né, o substituto de Josias. Só que Neco já estava dominando toda aquela área e quem matou Josias foi Neco. Então ele não queria que Jeoacás substituísse o Josias, não queria que substituísse. Então o que ele fez? Ele pegou Jeoacás, manda levar
para o Egito como cativo do Egito e no lugar dele coloca Jeoiaquim. Esse Jeoiaquim é uma fantoche nas mãos do Egito e ele vai fazer miséria, ele vai fazer muita coisa, muita perseguição, muita zombaria, muita coisa contrária ao profeta Jeremias. Judá, então, dominado desta forma, vencido por Neco, acaba não pagando mais o tributo para a Síria, até porque a Síria já tinha perdido para a Babilônia, mas começa a pagar tributo agora para o Egito. Neste ponto, Jeremias começa a alertar o povo. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês não têm que confiar no templo, vocês não têm que confiar no Egito, principalmente o chamado discurso do templo. Nós vamos ter uma aula, um vídeo mais para frente, falando do discurso do templo. E ele está dizendo que o templo não vai livrar da crise, o templo não vai fazer com que eles vençam a batalha, ou contra o Egito, ou contra a Babilônia, ou contra quem quer que seja. Isso foi em 609. E aí ele é perseguido e ele é quase morto por conta desta verdade que ele está jogando na cara dos judeus. O profeta anuncia a queda de Judá. Ele está dizendo, olha, Judá é um estado tampão. O que é um estado tampão? Estado tampão é um estado que fica entre dois grandes estados que estão brigando. O Egito estava ao sul e a Babilônia estava ao norte. O Egito, para chegar na Babilônia, tinha que passar por Judá. A Babilônia, para chegar no Egito, tinha que passar por Judá. Então, o que acontece é que tanto um quanto o outro, para conquistar alguma coisa, ia ter que enfrentar Judá, ia ter que fazer alguma coisa contra Judá. E é nesta época que as idolatrias ressurgem. Josias é morto, Jeoiaquim assume o poder e as práticas idólatras retomam, porque a reforma de Josias não dura muito tempo depois da morte dele. Neco vai marchar de Megido, então lembre-se que ele ganhou aqui de Josias. Ele está marchando de Megido, a ideia dele era chegar até Aram, aqui em cima. Então ele vai de Megido, ele vai tentar chegar aqui no Eufrates, no rio Eufrates. Como ele foi interrompido agora, ele vai reunir as suas tropas em Carquemes. E aqui em Carquemes, o exército da Babilônia, que já saiu de Aram, está vindo para cá exatamente para dominar toda a Palestina, toda essa região. Então, em 605, os babilônios entram na cidade de Carquemes e provocam aí uma vitória esmagadora sobre o exército egípcio. Uma vez vencido o exército egípcio que estava aqui e que fazia frente, não tem mais o que segure o exército babilônico. Ele então desce agora, em 604, ele vai descendo pela Palestina e ele vai chegar até Ascalon, aqui bem pertinho de Jerusalém, do ladinho de Jerusalém, fica Ascalon, e ali ele domina a cidade de Ascalon, ele saqueia a cidade de Ascalon. Jeoaquim, quando vê que Neco é vencido, que o exército chegou do lado de Jerusalém, dominou Ascalon, que era uma grande cidade, o que ele decide? Ele decide dizer, tudo bem, eu me submeto a você, o rei aqui, a Nabucodonosor. Mas esse rendido não era por muito tempo. Em 601, ele começa a trocar ideias com o Egito.
E isto afronta a Babilônia. A Babilônia se sente traída porque eles estavam tentando conseguir força suficiente para combater a Babilônia. Ou seja, o Egito estava fazendo besteira e Jeoaquim também. O que Nabucodonosor faz? Nabucodonosor, que está com o seu exército comprometido já nas batalhas, ele reúne uma parte do seu exército, ele divide, então, ele reúne uma parte do seu exército, ele reúne moabitas e amonitas e cerca Jerusalém. Ele estava pertinho, então o que ele fez foi cercar Jerusalém para combater tanto Judá quanto o Egito. Em 598, então, o exército babilônico, que já está equipado, que já está completo, com toda a força babilônica, ele vai marchar, então, pela Palestina, ele marcha por aqui, né? E ele vai agora em direção a Judá, mais especificamente a cidade de Jerusalém. Joaquim não vê esta guerra, ele não assiste, ele não passa por essa guerra, porque antes da queda de Jerusalém, 3 meses antes, ele morre. Nabucodonosor, então, chega a Jerusalém e numa primeira investida contra Jerusalém, no segundo dia de Adar, mais ou menos entre o dia 14 e 16 de março de 597 a.C., ele saqueia o templo, ele leva tudo que há de mais precioso, de ouro, vasos, enfim, tudo isso para a Babilônia. É todo esse material que depois vai voltar com o remanescente do cativeiro babilônico. Junto com toda a riqueza, ele leva Joaquim. Joaquim, ele é o sucessor de Jeoaquim. Jeoaquim morreu, quem entrou no lugar dele foi Joaquim. Leva Joaquim, a rainha mãe, que ainda estava viva, a corte, ou seja, os mandantes, todos os líderes de Judá vão para a Babilônia. Então, eles dominam Jerusalém, não destroem Jerusalém, mas eles entram no templo saqueando, não destruindo, mas saqueando o templo e levam tudo isso para a Babilônia. A Babilônia está aqui, seu reino da Babilônia, a cidade da Babilônia está aqui. No seu lugar, um filho de Josias ainda era vivo, chamado Zedequias. O rei Nabucodonosor permite que Zedequias fique como rei vassalo. O que quer dizer isso? Ele continuava como rei, mas ele tinha que pagar tributo para Babilônia. E aí, os oficiais de Zedequias começam de novo a fazer a corte ao Egito, às outras regiões, para ir contra a Babilônia. Em 595, 94, na Babilônia ocorreu um levante. Algumas pessoas se revoltaram. Nabucodonosor manda que os profetas judaicos sejam executados, exatamente por conta deste levante. E lá em Jerusalém? Bom, lá em Jerusalém, os falsos profetas começam a predizer que o exílio duraria apenas 2 anos, que estava tudo bem, que não tinha problema nenhum. Jeremias diz não. O Senhor me diz que haverão 70 anos de cativeiro. Quando ele começa a predizer isso, de novo ele é quase morto, exatamente porque ele está falando a verdade, ele está falando uma coisa que os falsos profetas dizem diferente. Zedequias se reúne com Edom, Amon, Moabe,
uns emissários de Tiro e de Sidom para fazer frente à Babilônia. E aí, para disfarçar isso, ele faz uma visita à Babilônia, que é para ninguém desconfiar que ele está armando uma revolta. Nesta época, o faraó não era mais aquele outro faraó. A gente já viu que esse é o terceiro faraó, né? Neco já não era mais faraó, agora o faraó se chamava Ofra. E ele sobe ao trono em 589. Nesta época, ele começa a fazer pressão sobre Zedequias para que Zedequias se rebele contra a Babilônia. Ora, a Babilônia não ficou quieta desta vez, né? O rei não ficou quieto. O que ele fez? Em 587, como represália, o exército chega a algumas cidades, alguns estados sírios, e ele vai conquistando cidade em cidade, até chegar próximo a Jerusalém. Nesta guerra, todas as cidades são conquistadas, à exceção de 3. Laques, aqui embaixo, Azeca, aqui, e Jerusalém, aqui. Essas 3 cidades são as cidades que não haviam sido conquistadas ainda. Jerusalém é cercada, mas o exército teve que sair dali. Por quê? Porque quando Jerusalém foi cercada, o exército egípcio, se aproveitando da situação, entra em batalha. Então o cerco é retirado porque o exército vai combater os egípcios, o exército egípcio. Jeremias tenta sair na cidade nessa época e ele é encontrado, então, ele é acusado de deserção e ele é jogado numa prisão, num poço. Essa história é contada no livro e dali ele não sai até que a cidade caia. A cidade é tomada em 587, só que agora não existe mais nenhum tipo de misericórdia. A cidade cai por causa da fome, né? Ela é pilhada. Zedequias, antes de ver os seus filhos presos e mortos, ele é cegado, né? Ele vê os seus filhos sendo atacados, depois os seus olhos são cegados e ele é levado para a Babilônia. A cidade é totalmente destruída, o templo é destruído, mas Jeremias é retirado da prisão e, por ordem de Nabucodonosor, ele é muitíssimo bem tratado. No lugar aqui, o governo, então, o rei deixa uma pessoa de sua confiança de nome Gedalias ou Gedalias. Ele é o governador de Judá. Então o rei não existe mais, existe um governador colocado pelo reino da Babilônia. Jeremias se junta com ele em Mispá, que é próximo dali, e alguns judeus revoltados, eles tomam a Gedalias, matam Gedalias e fogem para o Egito com medo de represália, que efetivamente acontece, mas eles já tinham fugido para o Egito. Junto com eles, eles levam Jeremias, que continua o seu ministério, final do seu ministério lá, falando a verdade sobre as pessoas, e lá no Egito ele acaba por ser morto. Amém, amados? Bons estudos.